Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula, tá? Dando início agora ao nosso terceiro bimestre, tá? Acho que a gente mal teve tempo de interagir um pouco, né, nas salas e tudo. Mas, ó, gente, eu fiz isso aqui para vocês porque eu gosto das coisas bem determinadas. Sempre faço isso no início de todos os bimestres, determino meus conteúdos. Para quê? Para facilitar para vocês, para facilitar para mim, para facilitar para o pai de vocês, para os pais de vocês ajudarem vocês a estudar, tá? Nosso bimestre, né, nós vamos ter 4 capítulos, o 9, o 10, o 11 e o 12. No capítulo 9, nós vamos ter a atmosfera e suas dinâmicas. No capítulo 10, fatores e tipos climáticos. Esses dois conteúdos serão conteúdos para o simulado, e nós vamos ter o simulado, tá? No capítulo 11, formações de vegetais, e o 12, a ação humana na atmosfera e nas formações dos vegetais. Esses dois capítulos nós vamos ter na avaliação, tá? Então, esses dois vai compor a avaliação. Esses dois vai compor o simulado. E aí a gente já fica tranquilo. Professora, e as atividades diversificadas que compõem uma nota? Essas atividades serão atividades do livro, atividades complementares. Então, é importante que vocês façam, tá, gente? Agora vamos ter essa aula hoje, né? E depois nós vamos ter aulas online. Então, é possível que nas próximas aulas, nas aulas online, a gente vá fazendo as atividades junto. Tá? Vai facilitar para vocês. Mas é importante que vocês estejam em dias com as atividades, né? É importante para que a gente tenha uma noção de como anda a situação, de como estão as coisas, tá? Como está o aprendizado de vocês ao longo do tempo. Bom, o nosso primeiro conteúdo é a atmosfera e suas dinâmicas, né? Estamos em volta a uma mistura gasosa no ar atmosférico. Olha, isso aqui. Estamos em volta a isso, certo? Bom, a Terra vem passando por um processo de evolução. Durante seu desenvolvimento, a camada de gases que reveste, né, sofreu alterações para atingir a composição das dinâmicas atuais que temos, certo? Essas camadas denominam-se atmosfera e é fundamental para a manutenção da vida do planeta, pois os fenômenos interferem diretamente no cotidiano da gente, do ser humano. Então, a atmosfera, que pode parecer algo tão distante de nós, é o que interfere diretamente no nosso cotidiano, né? Qual a definição para a atmosfera? Bom, por definição, é a camada de ar da Terra, que é composta de muitos gases que circulam no planeta e alimentam o ciclo natural dele, certo? Aqui temos um gráficozinho com a composição da atmosfera. Nossa atmosfera ela é composta de 78% de nitrogênio, tá? 21% vai ser oxigênio. E vamos ter outros gases. Bom, vamos ter aqui, ó, 0,38 de hidróxido de carbono, né? Ou carbono, CO2. Nós vamos ter outros gases. Nós vamos ter o argônio. Então, são muitos gases que tem na nossa atmosfera. Quando eu digo a vocês, a gente não respira unicamente oxigênio. Nós respiramos um conjunto completo, um composto completo de várias coisas. A temperatura média da Terra é de aproximadamente 15 graus centígrados, ou seja, o Sol nos aquece ao ponto de ficarmos 15 graus centígrados. Isso é uma temperatura média que a Terra pode suportar. Quando passa disso, ou está muito frio, ou passa para baixo, ou está muito frio, ou quando passa para cima está muito quente, né? Sem a atmosfera, as temperaturas médias da Terra seriam menos 15 graus, isso seria congelante. A gente não aguentaria ficar. Na atmosfera, as características que variam, né, conforme suas distintas relações na superfície terrestre. Há diferentes atitudes que ocorrem fenômenos distintos e observando a composição própria dos gases. Ou seja, isso aqui é bastante comum, é bastante normal, certo? Essas características. E elas são bastante diferentes. Nós vamos ver cada uma delas.
De acordo com os fenômenos e características para fins de estudos, a atmosfera se organiza em camadas, né? E cada uma delas o ser humano realiza atividades diferentes, como o trânsito aéreo, a transmissão de ondas magnéticas, como TV e rádio, e a própria luz, né? O monitoramento da superfície terrestre. Então, tudo isso aí é feito, todas essas atividades na atmosfera. Olha que interessante. Aqui nós vamos ter, né, uma imagem das nossas camadas da atmosfera. A nossa primeira camada, apesar da gente ver assim, a gente vai começar de baixo para cima. Nós vamos ter a troposfera. A troposfera é onde a gente vive, é o ar que a gente respira, tá? Entre a troposfera e a estratosfera, vai uma média de uns 20 quilômetros de altitude, certo? Dá para os aviões, balões circularem. Aí entre a estratosfera e a mesosfera, nós vamos ter uma camada chamada camada de ozônio, que mais na frente nós vamos estudar. Essa camada ela nos protege dos raios solares diretos, né, dos raios UV. Então é importante. Entre elas aqui, nós vamos ter ainda entre 27 até 50 metros. Da mesosfera para a termosfera, né, nós vamos ter aqui uma alta concentração de nuvens para chuva. E aqui nós vamos ter o quê? Já 50 quilômetros de altitude, tá? Entre a termosfera e a estratosfera, nós vamos ter ônibus espacial, nós vamos ter viagens de foguetes, né, onde os foguetes vão estar circulando. Nós vamos ter mais o que, professora? Nós vamos ter estação espacial, né? Nós vamos ter a aurora boreal se formando. Então, é uma região que é bastante interessante. Nós vamos ver cada uma delas, tá? Bem explicadinho. E aqui nós vamos ter a exosfera, né? Que é uma região onde a gente não circula muito, tá? Mas aí já vai mais de 10 mil quilômetros de altitude. Olha só como a coisa vai, né, subindo. Vamos lá para a troposfera. Corresponde à primeira camada. Ou seja, é a que mais se aproxima da superfície terrestre. Nessa camada, os seres vivos podem respirar normalmente. Tá vendo? Apesar de apresentar uma extensão inferior às demais camadas, a troposfera constitui cerca de 80% da massa atmosférica. É composta basicamente pelos elementos encontrados na atmosfera, como nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Olha aqui, como eu disse a vocês, tá vendo? E vai ter as mudanças climáticas, né? A distância entre a superfície terrestre e o limite da troposfera é de aproximadamente 17 quilômetros. À medida que aumenta a temperatura, essa camada reduz cerca de 6,5 graus centígrados, ou seja, vai ficando mais frio, né? E varia verticalmente. Nessa camada ocorrem quase todos os fenômenos meteorológicos, ou seja, chuva, trovão, relâmpago, porque é nela que se encontra todo o vapor de água da atmosfera. É na troposfera que circulam aviões de carga e passageiro. O limite superior é conhecido como tropopausa. Faz divisa com a próxima camada da atmosfera, que é a estratosfera. Então vamos lá para a estratosfera. Ela corresponde à segunda camada mais próxima da atmosfera. Diferente, né, da troposfera, a temperatura dela eleva-se à medida, aumenta, fica mais quente, à medida que se eleva ela. Nessa camada há pouca concentração de vapor de água e o movimento do ar é horizontal. A distância entre a superfície e o limite superior é de aproximadamente 50 quilômetros. Olha lá. E é nela que vai estar a nossa camada de ozônio, nossa camada protetora. Talvez seja por isso que nela é mais quente, porque ela absorve os raios solares. É na estratosfera que se encontra a camada de ozônio, responsável por filtrar a radiação ultravioleta nociva aos seres vivos, né? O ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera. Cerca de 90% de seu volume encontra-se na estratosfera, onde 90% da radiação ultravioleta B é absorvida pela camada. Essa radiação está associada a problemas de visão,
envelhecimento precoce, câncer de pele e pode apresentar estabilidade. E é possível que circule aviões a jato nessa camada, mas só os a jatos. Esses comerciais, como eles chamam, não, tá? A mesosfera, nossa próxima camada, corresponde à camada intermediária entre a estratosfera e a termosfera. Diferente do que ocorre na estratosfera, a temperatura da mesosfera apresenta queda à medida que a altitude aumenta. Nessa camada, as temperaturas podem chegar a menos 90 graus centígrados, ou seja, é muito frio, né? Seu limite superior. É por isso que é considerada a mais fria entre todas as camadas. E é nela que vai ocorrer o quê? Uma chuva linda aqui, ó, de granizo. Os aviões supersônicos podem passar por ela. Os balões climáticos, que são balões específicos para a aferição de meteorológicas, né? Mas é uma camada muito fria. Nessa redução de temperatura deve-se ao fato de que a mesosfera é baixa concentração de moléculas, que em decorrência, né, da redução do calor, e provém a camada de ozônio. Quanto mais se eleva a altitude, mais o ar se torna rarefeito. Professor, o que é um rarefeito? Mais puro, mais que não é possível tanto respirar. Nessa camada ocorre combustão, que se fragmenta os meteoritos, ou seja, quando os meteoritos invadem a atmosfera, é nessa camada que eles explodem, evitando que chegue à superfície da Terra, né? Por isso é possível a resistência do ar nessa camada. Essa resistência gera calor e possibilita a ocorrência do processo de combustão. A distância entre o limite superior da mesosfera e a superfície terrestre é de aproximadamente 80 quilômetros de altitude, é muito alto. Então, não é um lugarzinho que a gente pode dizer assim, vou ali visitar, né? Termosfera, ou também conhecido por muitos de ionosfera. Esse nome é dado porque ele tem uma concentração de íons, partículas carregadas de eletricidade. Os íons são autocondutores, né? Que possibilitam a reflexão de ondas de rádio. É nessa camada aqui, olha, que interessante, né? Eu vou terminar de ler aqui para vocês e vou explicar. O ar na atmosfera é extremamente rarefeito, predomínio de gás e hidrogênio. Gás de hidrogênio, né? Gás de hidrogênio. Diferente do que acontece na mesosfera, a temperatura volta a elevar-se à medida que há um aumento na sua altitude, podendo chegar a 1.500 graus centígrados, seja muito quente. Mas olha só que legal, é nessa camada aí que vamos dizer assim, que eu vou ligar para, sei lá, quem é que eu ligo da turma? Vou ligar para a Alifer, primeiro da lista. Aí eu pego meu celular, aí começo a chamar. As informações vão por ondas eletromagnéticas até esta camada aqui, que vai ter um receptor, que são os satélites. Pega a mensagem e envia para o celular de Alifer. Aí a Alifer fala, oi tia! Aí a mensagem de Alifer volta para o satélite para poder voltar para mim. Ou seja, nossa conversa vai até o espaço e volta. Olha que massa, que coisa interessante, não é não? Essa camada apresenta apenas 1% da atmosfera, outras têm retenção de radiação solar. É na termosfera que orbita o ônibus espacial e alguns satélites, né? É nela também que ocorrem os fenômenos conhecidos como aurora polar, ou aurora boreal polar. Esse fenômeno é óptico, ou seja, é visível, caracterizado por um conjunto de luzes brilhantes que pode ser visto do céu no período noturno, conhecido no hemisfério norte como aurora boreal. No hemisfério sul, também é conhecido como aurora austral. A distância entre os seus limites e o superior da termosfera, né, e a superfície terrestre é de aproximadamente 600 quilômetros. Vamos para a exosfera. Corresponde à última camada e representa a transição entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral, né? Inicia-se cerca de 600 km da superfície
e não apresenta limite superior visível, ou seja, o negócio fica infinito, né? Em decorrência dos gases de extremamente rarefeitos, extremamente puros, que os constitui como o gás hélio mais o hidrogênio, né? Ele vai ter o telescópio Hubble, vive nele, não tem gravidade, não dá para andar, tem alguns satélites, mas é extremamente quente esse lugar, tá? Na metade desta camada é composta de gás hélio e a outra metade de hidrogênio. É a exosfera que as partículas presente começam a desprender da gravidade da Terra. A temperatura da exosfera permanece elevada, né, superando a 1000 graus centígrados. Essa elevação de temperatura requer que as naves espaciais sejam constituídas com materiais resistentes a altas temperaturas que possam atravessar essa camada, o qual orbita um satélite artificial. Então é algo que vai estar aí ocorrendo. Só para lembrar vocês, está aqui a ilustraçãozinha completa de todas as camadas da Terra, né, com tudo que eu expliquei. E olha a ligação de eu e Aleph. Bom, gente, o tempo atmosférico e o clima. É comum a gente ver o uso de tempo e clima a mesma coisa para designar o mesmo estado, né? O tempo e o clima são elementos que se completam, mas eles são diferentes, tá? Esse conceito, porém, refere-se às condições diferentes do ambiente e usá-los assim como sinônimo é um equívoco muito grande, ou seja, dizer assim, qual é o tempo ou qual é o clima de Campina Grande? O clima de Campina é um clima temperado, é um clima ameno, certo? Mas agora, qual o tempo climático de Campina Grande? Agora está no tempo chuvoso, porque está tendo chuva. Mas não quer dizer que Campina Grande chove o ano inteiro. Entenderam a diferença de tempo e clima? Bom, para entender, vamos lá. Tempo é o estado momentâneo nas condições atmosféricas e meteorológicas, de um lado ou em um determinado momento, que está sujeito a variações. Quando vem a pergunta, como está o tempo hoje? Ou ele está quente ou ele está frio, ou ele está seco ou está úmido, ou ele está chuvoso ou ele está ensolarado. Então, tempo é um estado de momento, certo? O tempo, portanto, é uma condição da atmosfera atual, que pode mudar a qualquer momento. E aqui vem as variações de temperatura, como umidade relativa do ar, pluviosidade, que essa palavra aqui significa chuva, tá? São responsáveis na dinâmica das condições meteorológicas, portanto, do tempo. A variação pode ou não ser acentuada de acordo com a época do ano. Então, vai variar muito. Nos meses de chuva, são mais constantes. Outros, não há chuvas. Há uns meses que as temperaturas estão mais quentes, outros não. Então, isso aí é tempo, certo? A questão do clima, a gente vai estudar na próxima aula. O importante é que vocês hoje entenderam o que é o tempo. O tempo é um estado momentâneo, certo, gente? Nossa próxima aula deve ser uma aula online. Eu devo estar encontrando vocês ali meio que em tempo real, né, ao vivo. A gente vai estar se falando. Eu vou amar isso. Vamos estar tirando dúvidas, vocês vão poder fazer perguntas, a gente vai poder interagir melhor. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam em paz, né? E eu estou muito ansiosa por esses nossos novos encontros aí, para a gente dar continuidade nos nossos estudos, tá? A gente, estou morrendo de saudade. Beijos, até a próxima. Tchau.